Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem? Meu nome é Emerson Roberto, estamos aqui com um canal novo para falar um pouco mais sobre essa situação do Sport Clube Corinthians Paulista. Que pauladinha a gente tomou lá no Rio de Janeiro, hein, gente? Difícil, hein? Complicado. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse jogo. O Corinthians ontem foi no Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo, nós perdemos o jogo no Newton Santos de 3-1. O que eu acho sobre esse resultado? Se você pega a situação atual do Corinthians, da classificação do Corinthians, é um resultado péssimo, é um resultado pesado, a gente volta para a zona de rebaixamento. Depois de há 2 rodadas, ou na rodada passada nós conseguimos sair da zona de rebaixamento, mas nós voltamos para a zona de rebaixamento. Só que eu acho que a reflexão ela não precisa ser essa, nós precisamos fazer uma reflexão total do trabalho que nós temos agora, que é o Fernando Diniz, o trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele tem 12 jogos à frente do Corinthians, são 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Primeiro que por si só esses números são muito bons, mesmo que o Corinthians não tivesse desempenhado totalmente nesses 12 jogos, principalmente nas 7 vitórias. Mas o Corinthians ele foi melhor que os adversários nessas 7 vitórias. Nos 3 empates, o time do Corinthians, contra o Palmeiras, eu acho que poderíamos ter uma sorte melhor. Se o Yuri Alberto tivesse feito aquele gol, seria épico, igual foi em 2018. Naquele jogo em que o Gabriel é expulso errado e nós ganhamos o jogo do Palmeiras de 1-0 na Arena Corinthians. Para mim, nós merecíamos ganhar tanto do Santa Fé quanto do Palmeiras, mas nós empatamos esses 2 jogos, então conta-se 2 empates. E contra o Vitória, nós empatamos em 0-0 de um time que acabou de dar 2 tapas na cara do Flamengo, 2 tapas acabou de dar na cara do Flamengo e eliminar o Flamengo dentro do Barradão. Então, o Vitória ele tem as suas valias e nós empatamos o jogo. Tá? E nós temos 2 derrotas. Essas derrotas sempre são derrotas doídas, mas eu não podia esperar que em 12 jogos fossem 12 vitórias. Nós perdemos um jogo contra o Mirassol, em um jogo onde teve influência da arbitragem e os atletas também foram muito abaixo. Em relação aos atletas, eu não vou falar aqui sobre o jogo contra o Mirassol, mas sempre lembrando, nós perdemos de 2-1, onde no primeiro gol nós tivemos um claro arrasca-pênalti ali. O Bidu ele encosta na panturrilha ou ao lado da coxa do jogador adversário e ele cai com as mãos em pé como se ele tivesse tomado um tiro nas costas. A mesma coisa de ontem, que o juiz estava doido para dar um pênalti, mas dessa vez o VAR não deixou a decisão de campo, coisa que em Mirassol deixaram. E no segundo gol teve uma falta clara ali no Garro, que é aquilo que eu digo, às vezes os árbitros, às vezes os jogadores eles simulam porque vale a pena. É só vocês pensarem, se fosse o Neymar tomando aquele pisão que o Garro tomou, com certeza o Neymar fingiria que tinha quebrado o metatarso, ele ia começar a gritar, os jogadores do Santos iam abandonar a jogada, iam correr os 11 junto com o Cuca para cima da arbitragem, e ele seria obrigado a marcar falta, porque ele não ia deixar o jogo seguir com 12 jogadores mais o treinador em cima dele, abandonando o jogo para reclamar de uma falta. Então, o Garro ele tentou ficar em pé, ele continuou o lance e nós tomamos o segundo gol. Então, para mim, tem uma influência clara da arbitragem, a minha opinião. E vocês vão ver aqui no canal que quando não tiver influência da arbitragem, tipo ontem, que o Garro quis levar vantagem por causa de 3 segundos, 3 milímetros e acabou perdendo a oportunidade de um gol. Porque sim, o Yuri estava bem posicionado ali, se a bola estivesse dentro do círculo, ele bateu a falta rápido, ele bateu o escanteio rápido. E a zaga do Botafogo estava descolocada na área. Eu acredito que podia ter saído o gol. Mas por que eu tô falando tudo isso? Que é para chegar na conclusão de... Não é um absurdo perder pro Botafogo no Rio de Janeiro. É um absurdo perder pro Coritiba em casa. Eu acho que é um absurdo você contra a Chapecoense não chutar 3 bolas no gol, perder pro Internacional em casa. Eu acho que isso é um absurdo. Eu não acho que é um absurdo perder do Botafogo, né? Eu acho que é um bom trabalho do Diniz. Eu acho que nós estamos numa crescente com o treinador. Eu acredito que ele tá fazendo até melhor do que o esperado. Até a gente chegar na Copa vai ser por isso aí. Então... eu acho que basicamente em relação ao jogo é isso. Principalmente porque as nossas 2 derrotas, lembrando, as nossas 2 derrotas contêm André Ramalho na zaga. Nós perdemos 2 jogos, um em que o Gustavo Henrique estava suspenso, e claramente a gente também toma o segundo gol com influência direta do André Ramalho, onde ele não sobe numa bola que estava na cabeça dele, a gente cria aquela hashtag pula Ramalho, porque ele não consegue, e nesse jogo contra o Botafogo, ele claramente falhou no terceiro gol. Ele numa bola onde ele tinha que ter devolvido a bola de primeira, ele resolve pegar a bola pela linha de fundo, o atacante vem correndo, ele tem toda a visão periférica de que o atleta está em velocidade, ele tem a linha de passe para o Hugo e ele prefere cavar uma falta. Pior do que isso, antes fosse expulso, porque pelo menos se ele tivesse agarrado o cara, ele teria sido expulso, mas ele resolveu cavar uma falta, a gente toma o terceiro gol, tá? O time do Corinthians ele começa ontem com a escalação.
Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel Carrilho, Bidon e Garro, Lingard e Yuri. Vamos lá. Em relação ao Hugo, partida péssima do Hugo. Partida péssima, gente. É só vocês pararem para pensar se o Rafael do São Paulo toma esses gols, o pessoal acaba com a carreira do Rafael. Se o Alisson tomar 2 gols assim na Copa do Mundo, 2 chutes em que ele não vai na bola, é só você pensar o que você falaria. É só que você pensar o que você falaria. Em relação ao André Ramalho, ele não tem condição de jogar no Corinthians, gente. Só que nós tínhamos o Iago Machado, que é um menino de 16 anos. Eu também acho que você precisa de um preparo antes de colocar um menino desse, porque a gente tá falando do futebol, que é um esporte que gera muito dinheiro. E você colocar um menino de 16 anos despreparado, você pode estar perdendo 15, 20 milhões de euros aí. E perder o jogo, porque é um menino de 16 anos, tá? O Gustavo Henrique foi um pouco abaixo, mas eu acredito que o Gustavo Henrique não foi um dos piores do jogo, foi um pouco abaixo. O Matheus Bidu, eu acho que foi uma boa partida dele, tanto quanto do Mateuzinho. Aí que tá, começo do meio de campo. O Raniel, ele deixa de compactar a linha naquele primeiro gol do Botafogo, né? O Raniel, ele podia ter fechado um pouco mais a linha. Você percebe que o Gustavo Henrique, ele cabeceia pra frente, a distância do Gustavo Henrique pro Raniel, que é o primeiro volante, é claramente ali de 15 metros. Você não pode dar 15 metros ali de distância entre o primeiro volante e a sua linha de zaga, mas foi isso que aconteceu. O Carrilho, eu acho que ele fez um jogo honesto, eu acho que dentro das possibilidades do Carrilho é isso que ele oferece, tá? Você pode colocar o André, você pode colocar o Alan para correr um pouquinho mais, mas eu prefiro o Carrilho, eu particularmente prefiro o Carrilho, tá? Bidon e Garro, eu acho que o Bidon fez uma boa partida. Eu não cobro o Bidon por muitas assistências e muitos gols, que claramente ele é um jogador que ele faz mais um trabalho sujo, um trabalho de construção por trás para deixar o Garro ser o meio atacante, que é aquele cara que vai entrar dentro da área e que vai dar assistência para os jogadores. Então eu acho que o Bidon fez uma boa partida, o Garro jogou muito bem. O Lingard foi um pouco abaixo e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um ex-jogador do Corinthians, né, gente? Eu não vou falar do Yuri Alberto aqui, porque eu acho, apesar de ele ter falado a verdade, falado o que ele estava sentindo, eu me recuso a falar de um jogador que 5 partidas antes de acabar, de entrar numa janela de transferência, ele criou um problema desnecessário. Eu acho que ele podia ter respeito pela camisa do Corinthians, eu acredito que você não precisa fazer aquilo. Jogadores vão, jogadores chegam. Gente, chegou a época da gente dar tchau pro Ronaldo Fenômeno. Chegou a época da gente dar tchau pro Sheik. Chegou a época da gente dar tchau pro Luizão, pro Rivelino, pro Garrincha. Não vai ser o Yuri Alberto, o Corinthians não vai acabar. Inclusive, se o Corinthians tiver um mínimo de inteligência, com o Depay e Yuri fora, são 8 milhões de salário a menos. Se o Corinthians investir direito 60% disso, consegue trazer 2 atacantes para ganhar campeonato, né? Mas basicamente foi isso, tá? Então, gente, vamos lá. Não acho um absurdo perder pro Botafogo no Rio de Janeiro, mas eu acho que o time do Corinthians precisa reagir, porque nós fizemos as 10 primeiras rodadas muito ruins com o nosso ex-treinador Dorival Júnior, e a gente vai ter que recuperar esses pontos. Vamos ter que começar contra o Atlético Mineiro na semana que vem, beleza? Agora nós temos outros 2 tópicos aqui antes da gente terminar esse vídeo, beleza? Primeiro tópico: jogo do Santos na Neoquímica Arena. Parabéns! Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Osmar Stabile, gente, vamos parar pra pensar aqui. O Arthur Alvim, ele é um bairro preparado para que a torcida do Corinthians tanto se dirija para a Neoquímica Arena quanto assista jogos fora de casa. Por quê? Porque ali todos os bares são temática do Corinthians. Nós temos a Gaviões da Fiel, nós temos a 011. Em cima, onde eu assisto às vezes, nós temos a Horus, a Adega, que tem o símbolo do Corinthians. Conclusão, é um bairro preparado para a torcida do Corinthians, não que seja exclusivo da torcida do Corinthians, mas é um bairro preparado para que a torcida do Corinthians possa se divertir e assistir os seus jogos, e sempre foi assim, beleza? Ontem nós tivemos na Neoquímica Arena às 11 horas da manhã o jogo do Santos, com 45 mil santistas na cidade, no bairro do Arthur Alvim. Até aí tudo bem, qual que é o grande problema? Uma coisa é você colocar um jogo do Santos ao domingo e o jogo do Corinthians foi no sábado, tá tudo bem. Outra coisa diferente é você colocar um jogo do Santos às 11 horas da manhã, sendo que a sua torcida se dirige ao Arthur Alvim para assistir o jogo do Corinthians, que começava às 4 horas da tarde. O que vocês acham que ia acontecer, gente? Você que tem 2 neurônios, o que você achou que ia acontecer? Eu nem olhei as notícias das coisas que eles quebraram na Arena Corinthians e tal, vou pular essa parte.
Torcedor corintiano tomando apavoro em pleno Arthur Alvim. E se esse cara é caque? Se dá tiro lá, se esse cara se defende, como é que é? E se esse cara é espancado, ele morre, a culpa é de quem? Deixa eu falar uma coisa. A culpa é de quem? E aí? A culpa é de quem? Quem teve a brilhante ideia de alugar o nosso estádio para um time que nós somos extremamente maltratados toda vez que nós descemos lá? Aquele estádio já caiu a arquibancada, já pularam naquele estádio para agredir o nosso goleiro, já jogaram bomba no nosso goleiro, Cássio Ramos, no ano passado ou no ano retrasado, e mesmo assim a gente trata esses caras como se eles fossem irmãos, co-irmãos. Não, nós e o Santos somos co-irmãos. Osmar Stabile, você é uma vergonha. Você é uma vergonha, irmão. Você é uma vergonha, Osmar. Não adianta você tentar criar essa imagem do senhor que não tem culpa das coisas, que está tentando colocar as contas num lugar. Você é uma vergonha, Osmar. O torcedor corintiano apanha toda a entrada da Norte, senhor Osmar. Mas eu tenho certeza que você e o Okabe devem pegar essas filmagens e o tanto que vocês devem dar risada da nossa cara tomando borrachada da polícia, o tanto que vocês devem ter dado risada desse cara tendo a camisa rasgada na frente do bairro do Arthur Alvim, porque vocês chegam de carro blindado, você anda com segurança, Osmar. Você é uma vergonha, Osmar. Você é uma vergonha, Osmar. É a única coisa que eu tenho a falar pra você. A gente ainda vai entrar nesse tópico da empresa de segurança. É brincadeira, gente. É brincadeira. O time do Corinthians merecia muito mais, mas tudo bem. Vamos lá. Em relação ao Santos jogar na Arena Corinthians, fica aqui o meu repúdio. Agora vamos lá. Declaração do Yuri Alberto. Deixa esse cara pra lá. Agora vamos lá. Em relação à empresa de segurança. Osmar. Escolheu um amiguinho, Osmar, para abrir uma empresa de segurança, para levar 700 mil. O Ministério Público, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão esperar o quê? É óbvio que vocês estão esperando o Corinthians quebrar, né? Ô torcedor, ô torcidas organizadas. Eu acho que vocês já tiveram 100 anos, né? Porque eu não vou contar pela iniciação das torcidas organizadas. Eu acho que vocês já tiveram 110 anos para vocês saberem quem tá ali dentro. Eu acho que vocês já tiveram tempo suficiente de entender que esses caras, eles não vão mudar o Corinthians, eles não querem que nada mude ali dentro do Corinthians. Então, de fato, a gente precisa fazer alguma coisa um pouco mais enérgica, porque nós temos duas saídas aqui. Ou o desinvestimento, que é óbvio que a gente nunca vai fazer, a gente não vai abandonar nosso clube, ou nós podemos fazer o que um torcedor engajado, que é principalmente o torcedor do Corinthians, precisa fazer. E na rede social desses caras impressionar, e principalmente o Ministério Público precisa entrar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou vocês acham que Osmar Stabile vai mudar a nossa situação atual? Ou vocês acham que Osmar Stabile vai mudar a situação do Corinthians para os próximos anos? Porque provavelmente a responsabilidade do Corinthians ter 3 bilhões de dívida é minha. É sua, torcedor. Sabe por quê? Porque se você perguntar pro Osmar, ele vai falar, a responsabilidade não é minha, eu tô pagando as contas. Isso é coisa do Augusto. Mas se você perguntar pro Augusto, o Augusto ele vai falar, a responsabilidade não é minha, eu deixei dinheiro em caixa. Ele falou, a responsabilidade não é mais minha, eu deixei dinheiro em caixa. Se o Corinthians não tá pagando as coisas, a responsabilidade não é minha. Mas se você voltar no Duílio, ele vai falar, eu tava aqui pra pagar as contas, eu não tenho responsabilidade disso. E se você voltar no Andrés, ele vai falar, olha, eu até assumi uma dívida antiga, que era do Roberto de Andrade, pro Duílio poder ter governabilidade. Então a culpa também não é do Andrés. Mas se você voltar no Roberto de Andrade, a responsabilidade também não é dele. Porque no final de 2015, ele vendeu um time inteiro para ele poder sanar as dívidas e que a dívida não aumentasse. Aí nós tivemos um treinador chamado Adenor Bach, que gastou 140 milhões. Obrigado, Tite. Com o André Balada, com o Guilherme, com esses caras. Giovanni Augusto, lembra? E foi embora, meteu o pé pra seleção. Inclusive, Tite, eu espero que você nunca mais seja treinador do Corinthians. Mas a culpa não é desses caras. Você perguntar pro Mário Gobi, ele era um morto que não fez absolutamente nada. E no primeiro mandato, o André Sanches, e eu também acho, foi um dos melhores presidentes da história do Corinthians. Então onde tá a culpa do Corinthians dever 3 bilhões? Tá em mim, tá em você. Nós somos culpados de dever 3 bilhões de reais. A culpa é minha, a culpa é sua, torcedor. A culpa é nossa. Então é o seguinte, a gente de fato precisa nesse momento se unir para a gente poder fazer algumas coisas em relação ao Esporte Clube Corinthians Paulista. A primeira coisa é sim querer intervenção judicial. Eu sou a favor da intervenção judicial no Corinthians. Se por algum acaso vocês quiserem comentar aqui embaixo, eu posso fazer um vídeo sobre intervenção judicial, porque é óbvio que todo corintiano que minimamente
Não que é bem do clube, porque eu sei que tem muito corintiano médio, que a única coisa que a gente quer é usar o Corinthians pela lazer, que é pra gente poder assistir os jogos do Corinthians e ficar de boa. Eu sei disso. Mas, sim, Osmar, inclusive, o pessoal não sabe o que é intervenção judicial. Sim, Osmar, nós sabemos que é intervenção judicial. Inclusive, você, torcedor, procure você saber o que é uma intervenção judicial. Não ficar ouvindo vagabundo falar essas frases soltas na internet. Porque vão vender o Corinthians. Não, mas se quiserem vender o Parque São Jorge. Não, mas se quiserem vender a Neoquímica Arena. Não, mas se o interventor palmeirense entrar lá, deixa de ser burro, você que fala isso na televisão, você que fala isso na mídia alternativa, e você, torcedor, procure você saber o que é uma intervenção judicial. Beleza? Pelo menos leia o que o Corinthians pede, as pessoas que pedem intervenção judicial, sobre isso. Primeiro, o interventor, ele é um profissional que responde com os bens pela gestão do clube. Segunda coisa, o interventor, ele tem que falar obrigatoriamente e resolver obrigatoriamente os problemas. Ele não tá ali para vender as coisas, ele não tá ali para depenar o time e vender os jogadores. O interventor, e qualquer interventor, entende que o clube é um clube, um bem imaterial do estado de São Paulo, então ele não vai querer rebaixar o Corinthians para a segunda divisão. Não é nem questão de não querer, ele não pode, ele precisa sanar as contas. E o grande problema de não haver uma intervenção é que, gente, não tem saída. Se você arrumar um investidor de 3 bilhões, você lembra do Andrés? Aquela escola Andrés, Augusto, porque eles não conseguem conjugar plural e singular, então ele precisa falar de pessoas técnica, ele precisa falar de gestões técnicas, essas coisas. De Duílio, de Augusto, de Andrés. Você acha que vai alguma coisa mudar no Corinthians com esses caras, gente? De verdade. Vocês acham que vai mudar alguma coisa? Vocês acham que o Corinthians vai mudar com esses caras? Que desviam dinheiro de contrato, 25 milhões. Esses caras que contratam empresa fantasma, Taunsa, e depois a dívida sobra pro clube. Esses caras que fazem contrato com empresa de segurança que não tem alvará de funcionamento. Esses caras que colocam amiguinho em diretoria. A Neoquímica Arena tá caindo aos pedaços, mas o Okabe, que já era um funcionário do Augusto, e foi para a gestão do Stabile para ganhar o triplo do que ele ganhava. A gestão jurídica do Corinthians que não funciona. Os poderes do Corinthians não funcionam, gente. Fazem quase 12 meses que nós estamos para expulsar o André Sanches. Até o São Paulo, que é uma bagunça, já eliminou o Schwartzman e a Mara. E o Corinthians tá aqui. Vocês acham que alguma coisa vai mudar? Não, de verdade. Vocês acham que o Corinthians vai mudar com essas pessoas, gente? Você não sabe o que é uma intervenção judicial. Eu posso dar uma aula para vocês sobre o que é uma intervenção judicial. Então você se acha o intelectual. Não, eu não sou intelectual, eu sou alguém preocupado com o Corinthians e não quero falar besteira. Então sim, eu sei o que é uma intervenção judicial. A gente pode fazer um vídeo mais à frente em relação a Safiel também, que eu acho que é um projeto muito bom em relação ao que nós temos atualmente. Mas vai vender o Corinthians. Você é burro. Se você acha que é vender o Corinthians, você é burro. Não, mas é porque quem criou a Safiel vão ser os donos. Aí você tá sendo burro de novo. O Salucen não precisa disso. Você já tentou pelo menos saber sobre a carreira das pessoas que estão idealizando a Safiel? Eles não podem participar como acionistas da Safiel. Eles não podem, é muito simples. Eles não podem, falei errado, eles podem ser acionistas, mas eles não podem ocupar cargo diretivo. Eles vão comprar as ações deles como eu vou comprar, você vai comprar, e quem quiser comprar vai comprar. Mas eles não podem ocupar os cargos diretivos. Logo, os diretores são os que mandam. Acabou política, acabou com chavo, acabou essas coisas, gente. Com Safiel é bem melhor, mas tudo bem, isso é uma coisa para outro vídeo. Acho que é 18 minutos, a gente já tá chegando perto do final do vídeo. Eu acho que é um bom vídeo de apresentação. Eu vou melhorar a qualidade do vídeo, vou comprar uma câmera nova, vou começar a fazer pré-jogos ali da Neoquímica Arena, eu vou começar a fazer uns trabalhos de conversar com alguns torcedores para saber a ideia deles justamente sobre isso, sobre Safiel, sobre o momento atual do Corinthians, sobre se eles acham o Fernando Diniz um bom treinador, para onde a gente vai, o que a gente podia fazer para melhorar, tá bom? Não acho uma derrota vergonhosa para o Botafogo. Eu acho que nós tivemos erros pontuais ali, mas eu tenho certeza de que o Corinthians, de que o Esporte Clube Corinthians Paulista vai melhorar, vai sair dessa situação. E eu preciso de vocês também. Se você quiser, vem aqui embaixo, se inscreve no canal também, dá aquele like só para você mostrar que você gostou. Se você quiser deixar o dislike também, tá ótimo, só você interagir aqui com a gente já tá bom. Todo mundo que fizer aqui embaixo os comentários, eu vou separar 2 comentários para poder
comentar os comentários no próximo jogo. E é isso, beleza, rapaziada? Boa semana pra vocês. Quarta-feira a gente tem jogo de Libertadores, a gente vai estar aqui de volta, beleza? Valeu!